Olá, continuamos com a nossa atenção para as bem-aventuranças, depois de termos falado sobre quando a pobreza é algo desejado, segundo a leitura das bem-aventuranças em Mateus 5. Agora nos voltamos para pensar quando que o choro é considerado algo bem-vindo, algo desejado. Pois bem, o texto, o versículo 4 diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante como que Jesus ele apresenta alguns aspectos aqui meio que contraditório, vamos dizer assim, com aquilo que é o anseio natural humano. Quando nós pensamos, por exemplo, pobreza, nós pensamos em algo não desejável. E Jesus então vem e traz um sentido para a pobreza, um sentido para a pobreza de espírito ou pobreza espiritual, naquele contexto como algo desejável, como algo bom, interpretado conforme falamos, conforme lemos e fizemos essa interpretação e aplicação no nossa pastoral passada. Hoje Jesus então traz para nós, para o centro desta reflexão, que o choro também pode ser algo muito desejado e pode ser resultado de felicidade, ou pode, melhor dizendo, pode ser indício, né, de felicidade, quando esse choro, no caso aqui, relacionado com aquela pobreza, com aquele lamento anterior da pobreza de espírito, do reconhecimento de pobreza de espírito, seguindo essa linha de entendimento que colocamos nessa primeira pastoral da bem-aventurança. Agora, nós ligamos aqui a bem-aventurado é o pobre de espírito com o bem-aventurado que chora. Parece que Jesus está dizendo, olha, assim como é bem-aventurado, como é feliz aquele que olha para si e olha para as exigências de pertencer ao reino e não vê em si essas habilidades ou essas condições, melhor dizendo, para pertencer ao reino de Deus, então ele lamenta profundamente por isso. E alguns intérpretes então nos dão essa compreensão de que esse choro, essa bem-aventurança do choro está relacionado a também essa atitude espiritual de olhar para si e não encontrar condições necessárias para adentrar e pertencer ao reino de Deus. Então, por isso, ele lamenta profundamente por olhar para si e encontrar esta impossibilidade, ou esta incapacidade, essa falta de reunir as condições necessárias, então ele lamenta. Mas esse lamento, ele é bem-aventurado porque ele é uma atitude humilde, ele é uma atitude de reconhecimento que está diante de uma dádiva extraordinária, que é a dádiva de Deus, a dádiva da salvação, a dádiva do reino. No entanto, não possui as condições necessárias por ser alguém frágil, alguém que está distante de Deus. Então ele lamenta profundamente, mas esse lamento tem a ver com contrição. Esse lamento tem a ver com uma atitude humilde diante de Deus, por isso é bem-aventurança. Por isso é constituído como algo que pode ser chamado de um encontro de felicidade no coração desse indivíduo que chega a este patamar da vida. Primeiro, ele é feliz porque ele é um pobre de espírito. Ele reconhece que não tem as condições para pertencer ao reino de Deus. Segundo, ele lamenta profundamente por isso, ele chora profundamente por isso, porque ele deseja ardentemente pertencer a esse reino. E é claro, esse desejo é algo, podemos dizer, já semeado pelo Espírito Santo no coração da pessoa, porque sem essa ação do Espírito Santo nos regenerando para que nós possamos enxergar a bondade de Deus e desejá-la, jamais poderíamos desfrutar deste desejo. Mas este choro é um choro que deve permear o coração de uma pessoa que se depara com a realidade, a compreensão do reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que chora,
por reconhecer que está diante de um Deus tão bom, de um Deus tão precioso, de um Deus cheio de graça, de compaixão, um Deus que reina com um reino absolutamente justo, lindo. No entanto, se depara com a tristeza de não reunir condições de adentrar nesse reino. No entanto, se nós olharmos o restante do Novo Testamento, nos depararemos com a esperança daquele que estabelece o reino, chama aqueles que haverão de participar para desfrutar desta alegria. Que o Senhor te abençoe e te conceda esse choro. O choro feliz de alguém que se depara diante de um Deus santo, de um Deus bom, desejaria ardentemente, por obra do Espírito Santo, pertencer a esta dádiva ou ter esta dádiva da parte de Deus, mas percebe que não reúne condições em si mesmo. Mas ainda bem que podemos celebrar a Deus porque Ele providencia um meio para que este choro seja um choro de profunda alegria por aquilo que Deus já realizou, aquilo que Deus já providenciou para nós desfrutarmos nele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seja com a tua família e com a tua casa.